da nossa igreja. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens na carta aos Filipenses, hoje no capítulo 2, e nós vamos ler vamos ler todo o texto, do verso 19 ao verso 30. Do verso 19 ao verso 30. Ia ler do verso 25 apenas, porque na semana retrasada nós já vimos a parte de Timóteo, mas eu acho que ter uma visão geral do texto vai nos ajudar na compreensão desse texto nessa noite. Então, Filipenses capítulo 2, do verso 19 ao verso de número 30. Eu vou ler e os irmãos acompanharão a leitura. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, porque serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenham visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro, e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Vamos orar, irmãos? Curve sua cabeça e vamos orar nesse momento. Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de poder ler a tua palavra nessa noite, meditar nesta palavra. Por isso nós pedimos a ti que fale profundamente ao nosso coração, que fale, ó Pai, as nossas vidas, que nos exorte, ó Pai, neste momento, mediante a ação do Teu Santo Espírito, para nós olharmos o exemplo desses homens de Deus e sermos motivados a seguir o exemplo deles, tendo em vista que eles seguiam o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, ilumina a nossa mente e o nosso coração e me use como instrumento em Tuas mãos. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, na semana retrasada, porque semana passada foi o aniversário da nossa igreja, e foi o reverendo Múcio que nos trouxe aquela palavra tão abençoada e tão profunda para o nosso coração, mas na semana retrasada nós olhamos para a vida daquele servo de Deus chamado Timóteo. E as características que Timóteo teve, que fez com que o apóstolo Paulo tivesse tanto apreço, tanto amor e tanta confiança de que Timóteo poderia representá-lo naquela igreja e poderia fazer o trabalho que o próprio apóstolo Paulo gostaria de fazer naquela igreja. Mas antes de nós termos visto as características desse servo de Deus chamado Timóteo, que era aquele servo que se preocupava com a igreja, aquele servo que tinha uma vida íntegra, um caráter provado, aquele que era dedicado como servo, nós também vimos
o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que estava preso nesse momento, em Roma, que a qualquer momento ele poderia sofrer a pena capital da morte, mas aquele servo de Deus, mesmo vivendo aquela situação difícil, ele se preocupou com a igreja de Jesus Cristo. E nós então fomos levados a pensar que nesses momentos de pandemia que nós estamos vivendo, muitas preocupações começaram a fazer parte da nossa vida. Preocupações que anteriormente nós não tínhamos, mas que nós passamos a ter, a partir do momento que nós fomos acometidos desta pandemia, deste mal que tem nos assolado já há alguns meses. E nós então podemos refletir que mesmo o apóstolo Paulo também vivendo momentos difíceis, ele se preocupou com a igreja. Ele se preocupou com o bom andamento da igreja. Ele não estava preocupado com ele, porque ele sabia que a vida dele estava nas mãos do Senhor Jesus Cristo. E tudo que Jesus Cristo havia determinado que iria acontecer na vida dele, iria acontecer. Porque é Deus que dita os dias, os tempos, as situações da nossa vida. Então isso trazia uma tranquilidade para que o apóstolo Paulo então se preocupasse com o bom andamento da igreja. Para que o apóstolo Paulo se preocupasse com aquela igreja dos filipenses, que era uma igreja que estava sendo perseguida também por amor ao evangelho. E o apóstolo Paulo então foi capaz de demonstrar essa preocupação para com aquela igreja, enviando líderes. No caso, Timóteo, quando ele diz no verso 20 que a ninguém tenho igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses, e nós vimos que Timóteo estava junto com o apóstolo Paulo no momento em que ele plantou aquela igreja, e o apóstolo Paulo tinha certeza que o mesmo amor que ele possuía pela igreja, Timóteo também possuía. Mas nessa noite, dando continuidade ao texto, nós vamos ver a vida de Epafrodito. Esse servo do Senhor que é citado apenas nessa carta, mas que tem uma importância muito grande no reino de Deus e que teve uma importância muito grande no reino de Deus na época do apóstolo Paulo. Epafrodito, meus queridos, foi um líder espiritual da igreja de Filipos. E esse líder espiritual, esse homem dedicado à obra do Senhor, foi enviado por aquela igreja, comissionado por aquela igreja, enviado por aquela igreja, para levar uma oferta para suprir as necessidades do apóstolo Paulo, enquanto ele estava vivendo como prisioneiro. E não apenas isso, também para ajudar o apóstolo Paulo como assistente, como alguém que estava ali para servir o apóstolo Paulo em todas as suas necessidades. Olha que interessante, irmãos. Epafrodito era um líder da igreja, um líder dedicado à igreja. Mesmo assim, a igreja abriu mão. A igreja não foi egoísta, mas aquela igreja enviou Epafrodito para que ele agora pudesse prestar auxílio ao apóstolo Paulo, enquanto ele estivesse preso em Roma. Uma igreja que visava não apenas ela, mas que visava o reino de Deus como um todo. E Epafrodito, então, aceitou o desafio. Epafrodito, irmãos, para chegar até o apóstolo Paulo, viajou em média 1.280 quilômetros. E nós sabemos que naquele contexto, uma viagem não era tão fácil como hoje. Hoje nós temos carro, nós temos ônibus, nós temos avião. Naquele contexto, as viagens eram de navio, a pé ou com algum animal de montaria. Então as viagens não eram fáceis,
A pessoa saía para a viagem, mas não tinha certeza se ela iria chegar até o seu destino, por conta dos perigos que envolviam essa viagem. Epafrodito, irmãos, levou cerca de 30 a 40 dias nessa viagem. Aproximadamente de 30 a 40 dias nesta viagem. O apóstolo Paulo, então, nos relata que Epafrodito ficou doente. Não sabemos se foi na viagem, mas tudo indica que foi no momento em que ele estava em Roma com o apóstolo Paulo. A igreja que o havia comissionado ficou sabendo da sua doença. E a igreja então ficou alarmada, a igreja ficou assustada, a igreja ficou preocupada com o estado de saúde de Epafrodito. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus teve misericórdia da vida daquele servo de Deus. E o apóstolo Paulo então resolve enviá-lo novamente para a igreja, para que ele pudesse levar essa carta que o apóstolo Paulo havia escrito para aquela igreja, para que aquela igreja pudesse ter notícias do próprio apóstolo Paulo. E aquela igreja, então, ao receber Epafrodito, deveria recebê-lo com alegria, com satisfação, e honrar esse servo de Deus, que estava dedicando a sua vida a servir a Jesus Cristo. O nome Epafrodito, irmãos, significa encantador, alguém que encanta, alguém que com a sua simpatia é capaz de atrair pessoas. O nome significa também amável, uma pessoa que ama, uma pessoa que é amável, uma pessoa que demonstra amor, mas uma pessoa que também se deixa ser amado pela igreja. E realmente, irmãos, o nome de Epafrodito é uma expressão exata do que foi a sua vida. Por isso, nessa noite, irmãos, nós vamos ver como Epafrodito demonstrou este amor, tanto para com a igreja, como para com o apóstolo Paulo. E a primeira característica que Epafrodito teve é que ele demonstrou o seu amor servindo independente das circunstâncias. Olhe comigo o verso de número 25. Quando o apóstolo Paulo diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. O apóstolo Paulo então chama Epafrodito de meu irmão. E aqui o apóstolo Paulo demonstra um elo de amor, algo que os unia, que os tornava um, ou seja, eles eram da mesma família. Eles faziam parte da família de Cristo. Porque a partir do momento que nós somos recebidos por Cristo e nos tornamos filhos de Deus, então nós passamos a fazer parte de uma família. Então agora nós temos irmãos, irmãs, algo nos une. Esse amor que Cristo colocou no meu coração e no seu coração. Então o apóstolo Paulo olha para Epafrodito e diz: você é meu irmão, você é crente, nós fazemos parte da mesma família, você é de Jesus Cristo. Mas o apóstolo Paulo também diz que ele era um cooperador. E a ideia de cooperador, irmãos, é que Epafrodito estava trabalhando na mesma obra que o apóstolo Paulo, no mesmo serviço, tendo o mesmo objetivo, visando o bom desenvolvimento do reino de Deus. Ou seja, Epafrodito tinha a mesma visão que o apóstolo Paulo tinha em relação ao reino de Deus. Mas o apóstolo Paulo aprofunda um pouco mais. Porque o apóstolo Paulo diz que ele era companheiro de milícia. Ele era companheiro nessa batalha. Companheiro
de lutas. Ou seja, Epafrodito passava pelas mesmas lutas que o apóstolo Paulo, porque ele estava envolvido na mesma batalha espiritual que o apóstolo Paulo estava envolvido. Que nós devemos nos lembrar, irmãos, que a vida cristã é um campo de batalha. Que a vida cristã não é um parque de diversões. Nós, como cristãos, vivemos em constante batalha. Naquele contexto, a batalha do apóstolo Paulo era contra os mestres judaizantes, contra os gregos, romanos, escarnecedores, adoradores do imperador, sensualistas, governadores deste mundo tenebroso e principalmente dos falsos irmãos, que entravam sorrateiramente na igreja de Cristo, mas que tinham como objetivo destruir essa igreja. Esses eram os inimigos do reino de Deus, naquele contexto do apóstolo Paulo. E Epafrodito se juntou ao apóstolo Paulo na mesma luta contra os mesmos inimigos. Eu e você, meus queridos irmãos, como irmãos de Paulo, como irmãos de Epafrodito, como irmãos de Timóteo, nós estamos na mesma luta. É uma guerra espiritual. Manter a igreja de Jesus Cristo ativa, preservar a igreja e trabalhar pelo bom andamento da igreja é luta, aflição, angústia para aqueles que realmente estão preocupados com o reino de Deus. Mas aqueles que estão acomodados, aqueles que não estão preocupados, aqueles que estão colocando a sua própria vida acima do reino de Deus, aqueles que não estão buscando em primeiro lugar o reino de Deus, então, não tem preocupação nenhuma. Porque não estão envolvidos nessa batalha, nessa luta em prol do reino de Deus. E se você, porventura, faz parte desse grupo nessa noite, eu lhe convido a se envolver. Eu lhe convido a se tornar também nosso companheiro de lutas, de batalhas em prol do reino de Deus. Deixar um pouco a preocupação em relação à sua vida, mas se preocupar com a vida do povo de Deus, da igreja, do reino de Deus e o desenvolvimento da obra do Senhor. Mas o apóstolo Paulo também diz que Epafrodito era mensageiro e auxiliar. Epafrodito não foi apenas levar as ofertas daquela igreja para o apóstolo Paulo, mas Epafrodito foi para levar também notícias daquela igreja para o apóstolo Paulo. E realmente Epafrodito agiu dessa maneira, porque a carta que o apóstolo Paulo escreveu para enviar àquela igreja foi uma carta onde o apóstolo Paulo também estava corrigindo os problemas que faziam parte daquela igreja. Porque nenhuma igreja é perfeita. Todas as igrejas têm os seus problemas. Mas a diferença é que nós precisamos tratá-los à luz da vontade de Deus e não à luz do que nós achamos que é o melhor para o reino de Deus. E foi justamente o que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, em resposta àquela igreja, envia essa carta para que pudesse corrigir as falhas que existiam no meio do povo de Deus. Mas o Epafrodito também foi enviado para auxiliar o apóstolo Paulo em suas necessidades. E aqui entra um outro detalhe. Porque Epafrodito, ele ficou doente. O apóstolo Paulo então recebe alguém que deveria auxiliá-lo nas suas necessidades, e de repente agora é o apóstolo Paulo que tem que auxiliar Epafrodito, diante dessa necessidade que se instaurou naquele momento, porque Epafrodito ficou doente. Então agora quem precisava de ajuda? Epafrodito. Até então era o apóstolo Paulo, mas agora com a doença de Epafrodito que precisava
da ajuda não apenas do apóstolo Paulo, mas também daqueles irmãos. Então entra a segunda característica da maneira como Epafrodito demonstrou o amor para com o reino de Deus, porque ele ficou doente por servir independente das circunstâncias. Vocês se lembram que Epafrodito aceitou as circunstâncias, uma viagem difícil, um tempo difícil com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo poderia ser preso, o apóstolo Paulo poderia morrer, e naturalmente aqueles que estavam apoiando o apóstolo Paulo também poderiam ser condenados. E Epafrodito sabia muito bem disso. Mas ele não se acovardou. Ele enfrentou as circunstâncias. E ele foi em frente para cumprir o que Deus havia determinado para ele, e o que a igreja havia determinado que ele cumprisse. Porém, ele ficou doente. E ficou doente por quê, irmãos? Porque ele serviu independente das circunstâncias. O verso 26 e o verso 27 traz algo dramático para nós. Por quê? Porque no verso 26 diz que Epafrodito adoeceu. E no verso 26 e no verso 27, o apóstolo Paulo ainda enfatiza um pouco mais esse detalhe, porque ele diz: com efeito, adoeceu mortalmente. Ou seja, Epafrodito ficou às portas de partir dessa vida para a vida com Cristo. Então eu fui pesquisar para tentar compreender o que era essa doença de Epafrodito, tendo em vista que o apóstolo Paulo não relatou, porque a doença de Epafrodito era uma doença muito comum naquele contexto. Vocês se lembram que nós devemos olhar para a palavra de Deus segundo os ouvintes iniciais e depois aplicá-lo para as nossas vidas. É o princípio hermenêutico. Então, aqueles crentes, eles sabiam qual era a doença que Epafrodito havia sido acometido. E quando eu fui pesquisar, irmãos, Epafrodito foi acometido de uma doença chamada febre romana. Febre romana, irmãos, era uma epidemia que de vez em quando atingia a cidade de Roma, que era uma cidade muito grande. Então essa febre romana, além de gerar febre, gerava também muita diarreia, gerava também insuficiência respiratória, gerava uma debilidade no organismo, onde a pessoa acabava morrendo. Agora imagine, irmãos, uma febre quando não se tinham dipirona. Existiam os remédios caseiros. Imagine uma febre que causava uma diarreia por dias e meses, sem um medicamento para cortar essa diarreia. Por quê? Porque naquele contexto, irmãos, a saúde era muito precária. Então as pessoas do primeiro século viviam muitas dificuldades porque não tinham medicamentos. E Epafrodito, então, foi acometido dessa doença. A igreja ficou sabendo que ele estava doente, e isso foi um agravante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz que gerou uma profunda tristeza, uma profunda angústia no coração de Epafrodito. Porque Epafrodito foi enviado para a igreja para ajudar o apóstolo Paulo. Mas agora, por conta da sua doença, ele não estava conseguindo cumprir o desejo da igreja e o desejo de Deus para a sua vida. E a palavra no grego, irmãos, usada para essa tristeza, para essa angústia de Epafrodito, é a mesma palavra usada pelos evangelistas, quando eles relataram a angústia que o Senhor Jesus sentiu
no Getsêmani. Então era uma angústia profunda, uma angústia mental, emocional, uma agonia profunda na sua alma. A saudade dos irmãos, a apreensão que ele estava naquele momento, sem poder ajudar o apóstolo Paulo, sem cumprir plenamente o seu trabalho em relação ao apóstolo Paulo, o afligiu dessa maneira. O amor que ele sentia por aquela igreja. Então Epafrodito sofreu fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. É claro, como seres humanos, irmãos, nós somos seres integrais. A dor da alma é a dor do corpo, a dor do corpo é a dor da alma. Não há como nós nos dividirmos em partes e falar, não, essa dor é só emocional, não tem a ver com o meu corpo, ou essa dor é só emocional, não tem a ver com a minha espiritualidade. A minha dor espiritual não tem a ver com a minha dor emocional. Não tem como. A dor do corpo é a dor da alma. A dor da alma é a dor do corpo. Na verdade, irmãos, os problemas que nós vivemos emocionais têm a ver com uma passagem da alma para o nosso organismo. E a nossa mente, a nossa consciência, nada mais é do que um transporte daquilo que nós estamos sentindo na nossa alma para o nosso físico. Para o nosso físico. Por isso que grande parte das nossas dificuldades emocionais tem a ver por uma falta de vida devocional. Não estou dizendo que toda. Se alguém estiver cochilando aí, vamos acordar. Não estou dizendo que toda. Mas aquele crente que lê a Bíblia todos os dias, aquele crente que ora todos os dias, no momento que ele é acometido de uma situação como essa que nós estamos vivendo hoje, ele tem esse recurso espiritual da parte de Deus para o ajudá-lo. Por quê? Porque ele construiu a sua vida na rocha. Então ele está pronto para passar pelas angústias que eu e você passamos. E com a doença de Epafrodito, irmãos, então gera uma pergunta para nós. Se Epafrodito estava servindo a Deus, se Epafrodito estava servindo a Deus em qualquer circunstância, então por que ele ficou doente? Por que ele ficou doente? É algo para nós pensarmos. Por quê? Porque logo no começo da pandemia, muitos pregadores da teologia da prosperidade começaram a afirmar que aquele que era crente verdadeiro não ia ser acometido pelo vírus do Covid. Só que o que acontece, meus irmãos, é que por nós sermos crentes, nós não estamos livres das doenças. Porque nos eternos planos de Deus, na sua providência, Deus determinou que os crentes também ficariam doentes e algumas vezes iriam até morrer com essas doenças. Como, por exemplo, Eliseu, Ezequias, Lázaro, Dorcas, Paulo, Timóteo, Trófimo. E Epafrodito ficou doente, mas Deus teve misericórdia da vida dele. Então, irmãos, o fato de nós ficarmos doentes, em nenhum momento o apóstolo Paulo apontou como uma falta de fé na vida de Epafrodito. Mas a falta de fé é quando nós não lidamos com a enfermidade à luz da palavra de Deus e utilizando os recursos que a palavra de Deus nos fornece. Então entra o segundo aspecto, que Epafrodito foi curado. Mas em nenhum momento o texto diz que Epafrodito foi curado de maneira sobrenatural. O texto só diz que Deus teve misericórdia de Epafrodito.
E eu imagino, irmãos, que se Epafrodito tivesse sido curado de uma maneira milagrosa, o apóstolo Paulo teria feito questão de registrar na carta. E ele teria registrado na carta que Epafrodito havia sido curado de uma maneira milagrosa. Mas o apóstolo Paulo diz que Deus deu apenas, que Deus forneceu o que a ele? A misericórdia. Por quê? Porque no final das contas, meus irmãos, toda doença, toda cura é fruto da misericórdia de Deus na nossa vida. Deus, ele pode nos curar de maneira ordinária e pode nos curar também de maneira extraordinária. Como ele nos cura de maneira ordinária? Quando nós buscamos os recursos médicos. Quando nós fazemos o tratamento correto que o nosso médico nos concedeu, quando nós buscamos fazer os exames para cuidar da nossa saúde, essas são as formas ordinárias que Deus nos concedeu, que está à nossa disposição. Mas também existe a forma extraordinária, quando Deus cura por meio de um milagre. Agora, irmãos, o Epafrodito estava junto com o apóstolo Paulo. Aquele homem que era poderoso em palavras, poderoso em ações. Isso também nos ensina uma outra verdade, irmãos. Que mesmo os milagres que os apóstolos realizavam, eles realizavam segundo a vontade de Deus, e não segundo a sua própria vontade. Até mesmo as curas que os apóstolos realizavam naquela época especial, que nós chamamos de era carismática, era do Espírito, a cura só acontecia porque Deus operava por meio da vida deles. Mas em determinados momentos, Deus poderia não operar pela vida deles, então não haveria cura de maneira sobrenatural. Então, nesse texto, irmãos, não há uma cura sobrenatural, porque o apóstolo Paulo não registrou. Mas o texto nos diz apenas que Deus teve misericórdia de Epafrodito e usou os meios para que Epafrodito fosse curado. E para que os dias de Epafrodito não cessassem aqui neste mundo por causa dessa enfermidade. São aplicações muito importantes para nós nesse contexto. Por que, irmãos? Porque eu e você, para servirmos a Jesus Cristo, preste bem atenção no que eu vou falar, irmãos. Eu e você, para servirmos a Jesus Cristo, nós devemos estar dispostos a correr qualquer risco. Até mesmo de ser contaminado pelo Covid. É isso mesmo, irmãos. Não se assuste com o que eu estou falando. E eu estou falando isso com muita convicção no meu coração. O problema é que nós não podemos nos acovardar. Porque servir a Deus quando tudo está bem é muito fácil. Mas e servir a Deus quando as circunstâncias são controversas? Agora, é claro, meus irmãos, que nós não somos imprudentes. Nós vamos tomar todo cuidado como nós estamos tomando. Seguindo o protocolo de segurança como nós estamos seguindo. Mas nós não podemos ficar dentro da nossa casa acovardados, tímidos, por causa dessa enfermidade e deixar de cumprir a vocação que Deus nos deu. E se for preciso adoecer, o mesmo Deus que teve misericórdia da vida de Epafrodito, é o mesmo Deus que terá misericórdia da nossa vida. Como tem tido misericórdia da vida de muitos irmãos que têm sido acometidos por conta desse vírus. Eu, por exemplo, tenho colegas pastores que estão internados há 30 dias já, por causa do Covid. E pastores que acabaram de sair do hospital por causa do Covid, e já estão com as suas Bíblias indo para as suas igrejas para cumprir a sua vocação. E muitos irmãos que também sofreram
mas que agora já estão indo para cumprir o seu chamado como líder. Irmãos, nós não podemos nos acovardar diante das circunstâncias. É o que a palavra de Deus nos ensina. Mas devemos agir com prudência, com cuidado, com cautela, mas não podemos deixar de fazer o que Deus nos chamou para fazer. Epafrodito serviu independente das circunstâncias. Epafrodito ficou doente, porque ele estava servindo independente das circunstâncias. Mas Deus teve misericórdia da sua vida. E não era o momento dele partir para se encontrar com Cristo. Porque a minha vida e a sua vida, os nossos dias estão contados e determinados. Ninguém vive um dia a mais ou um dia a menos, um segundo a mais ou um segundo a menos, daqueles que Deus determinou. Mas também, irmãos, o apóstolo Paulo ensina agora àquela igreja a maneira como ela deveria recompensar o amor que Epafrodito tinha para com eles. Está lá do verso 28 ao verso 30. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida, para suprir a vossa carência de socorro para comigo. A preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, é que ao chegar na igreja, alguns irmãos começassem a falar que Epafrodito não havia cumprido o que ele havia sido chamado para fazer. O apóstolo Paulo se preocupa com aqueles irmãos que poderiam questionar Epafrodito, que poderiam falar mal de Epafrodito, porque Epafrodito ficou doente, e que poderiam até mesmo alegar que a doença de Epafrodito era uma punição de Deus para a sua vida. Algo que não é verdadeiro, que nunca foi verdadeiro. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo: receba-o com alegria e honrem Epafrodito. E aqui, meus queridos irmãos, a palavra de Deus nos ensina uma verdade preciosa, que nós como igreja precisamos honrar os nossos líderes. Nós como igreja precisamos honrar aqueles que Deus levanta para servir, para trabalhar em prol do seu reino. A palavra de Deus nos ensina, irmãos, que a igreja, ela deve honrar os presbíteros, ela deve honrar os diáconos, ela deve honrar o pastor, ela deve honrar todos os líderes que aqui trabalham. Porque mesmo em meio ao Covid, irmãos, Deus preservou líderes corajosos que continuaram trabalhando nessa igreja, que não se acovardaram. E hoje, na escola dominical, irmãos, nós tivemos a graça de ter 73 irmãos, contando com crianças, com adultos. E os nossos professores estavam aqui firmes. Passou a pandemia, irmãos? Não passou, né? Tem vacina? Não tem. Mas estavam aqui firmes para servi-los. Por isso, irmãos, a igreja precisa respeitar, a igreja precisa honrar aqueles que se afadigam na obra do Senhor e que servem a Deus como Epafrodito serviu. E se eu e você, como líderes, irmãos, não temos agido como Epafrodito,
Se eu e você não temos tido disposição para servir, mesmo diante dessa circunstância difícil, se eu e você temos nos acovardado dentro da nossa casa, usando a prudência para a nossa covardia, é a hora de acordar, irmãos. É a hora de nós acordarmos como igreja e entendermos que não acabou. Que só acaba quando Cristo determinar, quando Ele voltar para levar a sua igreja. Mas a obra continua. E nós então devemos orar pedindo coragem para Deus, olhando para as nossas fraquezas e pedindo para que Ele renove as nossas forças, tirar de nós o medo excessivo. Porque o reino de Deus não pode parar. E Deus sempre levanta aqueles líderes valorosos. E nós, como igreja, precisamos respeitar, nos alegrar, honrar esses líderes. O líder demonstra o seu amor, servindo independente das circunstâncias e até mesmo se arriscando para servir. E a igreja retribui este amor, honrando, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem levantado homens e mulheres dispostos a continuar no reino de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. E o meu desejo é que a exortação dessa noite, ela entre profundamente no meu coração e no seu coração. Abra o seu coração nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus aplique essa palavra no seu coração. Para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E para que depois que passar tudo isso, ao nós olharmos para o que Deus fez e tem feito por nós, nós vamos poder dizer: eu participei também. Eu tive o privilégio de passar por esses momentos difíceis na igreja Betel e permaneci firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Amém.